Então a gente vai começar fazendo uma atividade que vai ter um foco aqui especificamente no verbo to be, no passado. E aí vamos lembrar que quando a gente fala de verbo to be, né, que seria isso aqui, o verbo to be, a gente tem que pensar que ele botou o verbo ser aqui, mas o verbo to be significa ser ou estar. Então se eu penso nele no presente, né? For example, I am a teacher. Ele vai entender como eu sou o professor. Ele vai entender o verbo como ser. Se eu, no entanto, digo I am, opa, botou o sujeito aqui, I am at home. No caso aqui, ele já vem como eu estou em casa. Então, ele pode ser o verbo ser ou estar, na hora que eu traduzo para o português. No inglês, eu não vou ter que pensar nisso, né? Então, ele vai atender essas duas funções. E aí, a gente tem que lembrar que no presente, ele vai variar, na verdade, de três maneiras, né? Ele se conjuga I am na primeira pessoa, ele vai para are na segunda pessoa do singular. E a mesma coisa, você é ou você está, ele sempre vai ficar nesse duplo sentido, né? Quando a gente chega na terceira pessoa do singular, que a gente tem três variações ali, né? He, para ele, gênero masculino, pessoa. She, gênero feminino, pessoa. It, gênero feminino ou masculino, coisas. Animais, por exemplo. E aí a conjugação is. Lembrando que isso aqui tudo pode ser ele é ou ele está, ela é ou ele está. E aí, quando a gente chega no plural, ele volta para a conjugação de are. Segunda pessoa do singular, perdão. Segunda pessoa do plural é igual à segunda pessoa do singular. Então, you are pode ser você é, você está, vocês são ou vocês estão. Vai depender do contexto. E quando a gente vai para o they aqui, também conjugação are, terceira pessoa do plural, que diferentemente da terceira pessoa do singular, não se subdivide. Né? É a mesma forma para masculino e feminino, coisas e animais. Então, só no singular que a gente vai ter essa subdivisão, digamos assim. Então, essa é uma conjugação do verbo to be no presente. Né? I am, you are, isso eu decoro. Não tem outro jeito. Né? Conjugação verbal a gente decora. O que a gente vai fazer agora é observar o verbo to be sendo usado no passado. Então, enquanto na forma de presente ele pode variar de três maneiras, né, aí vai depender do sujeito, aí é decoreba de conjugação verbal, na forma de passado ele pode variar de duas maneiras apenas, e não três novamente. Então, se eu pego, por exemplo, essa frase I was, porque aí para conjugar a primeira pessoa do singular, é o was, eu tenho o som do o, boto uma vogal ali que pode ser um o ou um a, dependendo do sotaque, e pego essa meio vibrando num z, né, I was. I was pode ser eu era, eu fui, eu estava ou eu estive. Pode ser essas quatro coisas. Né? Não vai fazer diferença ali no inglês, é tudo o verbo to be. Lembrando que eu fui do verbo ser. Tipo, eu fui feliz quando eu era casado. E não eu fui do verbo ir. Porque no português eles se confundem. No inglês eles não vão se confundir. Né? Fui de ser é uma coisa, fui de ir é outro verbo. Então, se eu quero dizer, por exemplo, eu estava at the party yesterday. Eu estava na festa ontem. Então, como eu botei aqui uma locução adverbial de lugar, ele pegou como a ideia de eu estava. Agora, se eu quero dizer, por exemplo, I was happy, ou when I was married. Olha o que vai acontecer agora. Ele botou eu fiquei feliz, né, quando me casei. Mas, na verdade, na minha cabeça eu estava dizendo, eu fui feliz quando eu era casado. Eu diria dessa maneira. Então, ele pode ser eu era, eu estive, eu fui, enfim. Todos eles de ligação e nunca de ação, né? E o que a gente pensa agora é a conjugação. Então, quando eu vou para a segunda pessoa do singular, quando a gente chega na terceira pessoa do singular, ele se conjuga o was, e do plural para baixo, né, sempre o were novamente ali, né? We were, you were, they were. Então isso é a parte que eu decoro. A conjugação do verbo to be lá na forma de passado,